Como é a experiência de observar os 4,6 bilhões de anos de evolução da vida na Terra de uma vez? Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, os gases e partículas dispersos no sistema solar começaram a se comprimir ao longo de bilhões de anos. Durante colisões constantes e consolidação de planetesimais, nosso planeta, a Terra, finalmente foi formado. No entanto, neste momento, a Terra era extremamente quente, sem superfície sólida, apenas vastos oceanos de lava, com temperaturas que superavam os 1.200 graus Celsius. Por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, um planeta chamado Theia colidiu com a Terra. O impacto espalhou uma enorme quantidade de destroços no espaço, o que eventualmente resultou na formação da Lua. Essa colisão também fez com que a Terra girasse mais rapidamente, fazendo com que um dia durasse apenas 6 horas. Nos 300 milhões de anos seguintes, o bombardeio constante de asteroides e cometas trouxe água para a Terra. Este processo resultou em chuvas incessantes que duraram milhões de anos. Cerca de 4,2 bilhões de anos atrás, os primeiros oceanos primordiais começaram a se formar, transformando a Terra em um planeta-oceano, estabelecendo as condições para o surgimento da vida. Por volta de 3,9 bilhões de anos atrás, surgiram as primeiras formas de vida na Terra, precursoras de toda a biodiversidade existente. A origem de tudo foi um organismo unicelular chamado LUCA, último ancestral comum universal. Enquanto isso, os processos evolutivos continuavam a modelar o planeta. Em um ponto significativo há cerca de 2,6 bilhões de anos, erupções vulcânicas duradouras lançaram gases tóxicos na atmosfera, criando densas nuvens de metano que cobriam a Terra, conferindo-lhe uma aparência amarelada. Nesse mesmo período, organismos unicelulares começaram a realizar fotossíntese, liberando oxigênio em grandes quantidades na atmosfera e alterando drasticamente o ambiente terrestre. Esse evento, conhecido como a Grande Oxidação, foi responsável por consumir os gases de efeito estufa e resfriar a Terra, levando ao primeiro grande evento glaciar, o período Huroniano, cerca de 2,4 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo, a Terra se transformou em uma bola de neve. Somente através da atividade vulcânica subaquática, que emitiu grandes volumes de gases, foi possível derreter as geleiras e reverter esse estado. Nos bilhões de anos que se seguiram, a evolução ocorreu lentamente, até que, por volta de 1,6 bilhões de anos atrás, uma fusão acidental entre bactérias verdadeiras e arqueias levou ao surgimento de células eucarióticas. Este foi um avanço fundamental na história da vida. Finalmente, cerca de 600 milhões de anos atrás, a explosão de vida multicelular trouxe uma diversidade impressionante de organismos, incluindo invertebrados moles, que formaram a fauna de Ediacara. Contudo, a complexidade e a competição continuaram a modelar a evolução. Cerca de 540 milhões de anos atrás, ocorreu a explosão cambriana, um marco importante na evolução da vida na Terra. Foi nessa época que surgiram os primeiros animais com cérebros mais desenvolvidos. O período viu o surgimento de criaturas como os trilobitas, que possuíam conchas duras, e os anomalocaris, predadores marinhos vorazes. Também surgiram os primeiros vertebrados, estabelecendo a base para a evolução futura de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Por volta de 510 milhões de anos atrás, o ambiente terrestre ainda era estéril e inabitável. No entanto, ao longo da costa próxima aos oceanos, organismos pioneiros como algas e fungos em simbiose começaram a colonizar a Terra. Esse avanço possibilitou o surgimento do solo, ao quebrar as rochas e enriquecer a superfície com matéria orgânica. Logo depois, musgos primitivos se espalharam pela Terra, cobrindo vastas extensões em um curto período. Esses vegetais não tinham sistemas complexos.
mas sua rápida reprodução permitiu que dominassem os continentes por cerca de 40 milhões de anos, sendo os primeiros dominantes terrestres. Cerca de 468 milhões de anos atrás, os oceanos experimentaram outra explosão de biodiversidade chamada de radiação ordoviciana. Comparado ao Cambriano, esse período viu um aumento significativo no tamanho e diversidade dos animais. Criaturas marinhas como os trilobitas se tornaram mais robustas, enquanto predadores como os ortoceras, semelhantes a lulas gigantes, começaram a dominar os oceanos. Esse período também testemunhou o surgimento dos primeiros peixes com mandíbulas, precursores dos vertebrados modernos. Cerca de 460 milhões de anos atrás, plantas terrestres começaram a desenvolver lignina, um componente estrutural que lhes permitiu crescer mais altas e formar as primeiras florestas primitivas. No entanto, esse período de prosperidade terminou abruptamente há cerca de 445 milhões de anos, com a primeira grande extinção em massa, no final do Ordoviciano. Esse evento foi causado por uma rápida diminuição do dióxido de carbono atmosférico, o que levou a um resfriamento extremo e a formação de enormes geleiras. O gelo cobriu mais da metade da superfície terrestre, resultando na morte de aproximadamente 85% de todas as espécies marinhas. Apenas organismos adaptáveis conseguiram sobreviver, refugiando-se em águas profundas. Após 2 milhões de anos de congelamento, o clima começou a aquecer gradualmente, levando ao derretimento das geleiras e à recuperação dos ecossistemas. Durante os 40 milhões de anos seguintes, a vida continuou a evoluir lentamente, com os peixes tornando-se mais diversos e dominantes. Por volta de 400 milhões de anos atrás, durante o período Devoniano, conhecido como a Era dos Peixes, surgiram espécies como o Dunkleosteus, um peixe gigante coberto por uma armadura óssea com uma mandíbula poderosa capaz de esmagar conchas de moluscos. Nesse mesmo período, plantas terrestres evoluíram para árvores altas, formando as primeiras florestas complexas. Um marco importante ocorreu há cerca de 370 milhões de anos, quando os primeiros vertebrados começaram a explorar a terra firme. Descendentes de peixes com nadadeiras lobadas, os primeiros tetrápodes, como o Tiktaalik, desenvolveram membros que lhes permitiram caminhar em terra. Isso marcou o início de uma transição evolutiva que eventualmente levou ao surgimento de anfíbios, répteis e outros vertebrados terrestres. Por volta de 360 milhões de anos atrás, o evento de extinção devoniana eliminou 75% das espécies marinhas, marcando o fim do período. No entanto, os sobreviventes abriram caminho para novos avanços evolutivos, especialmente em terra, onde as florestas começaram a cobrir extensões ainda maiores e os anfíbios se tornaram dominantes. Cerca de 345 milhões de anos atrás, no período Carbonífero, os continentes começaram a se unir, formando o supercontinente Pangeia. O clima dessa época era quente e úmido, com vastas florestas tropicais cobrindo grandes áreas. Essas florestas proporcionaram um aumento significativo na concentração de oxigênio, que chegou a ser 2 vezes maior que os níveis atuais. Esse ambiente levou ao surgimento de insetos gigantes, como a libélula meganeura, com uma envergadura maior que a de um falcão, e o artropleura, um milípede de quase 3 metros de comprimento. Os anfíbios, que dependiam de fontes de água para a reprodução, começaram a evoluir. Algumas espécies desenvolveram ovos com cascas duras, capazes de sobreviver fora da água, resultando nos primeiros amniotas. Este avanço permitiu que os ancestrais dos répteis se separassem dos anfíbios e começassem a explorar ambientes mais áridos. Por volta de 300 milhões de anos atrás, o período Permiano começou, marcando o início de uma era dominada por répteis.
Os amniotas se dividiram em dois grupos principais: os sinapsídeos, que mais tarde dariam origem aos mamíferos, e os saurópsidos, que incluíam os ancestrais dos répteis modernos e dinossauros. Um dos sinapsídeos mais conhecidos dessa época foi o Dimetrodon, que possuía uma vela dorsal, usada para regular sua temperatura corporal. Porém, há cerca de 251 milhões de anos, ocorreu a maior extinção em massa da história da Terra, conhecida como extinção permiana. A erupção de vulcões na Sibéria liberou enormes quantidades de dióxido de carbono e metano na atmosfera, causando um aquecimento global extremo. Esse evento destruiu cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das terrestres, levando a Terra ao limite da devastação ecológica. Com o início do período Triássico, cerca de 250 milhões de anos atrás, os ecossistemas começaram a se reconstruir lentamente. Os primeiros dinossauros surgiram nesse período, evoluindo a partir de pequenos répteis. Eles logo começaram a dominar a Terra, enquanto os primeiros mamíferos permaneciam pequenos e noturnos, evitando predadores. Por volta de 200 milhões de anos atrás, o supercontinente Pangeia começou a se fragmentar, criando novos habitats e incentivando a diversificação dos dinossauros. No período Jurássico, cerca de 180 milhões de anos atrás, os dinossauros prosperaram. Entre os gigantes que dominavam essa era estavam o Brachiosaurus e o Stegosaurus, enquanto os pterossauros conquistavam os céus. No período Cretáceo, cerca de 145 milhões de anos atrás, os dinossauros atingiram seu auge. Espécies icônicas como o Tyrannosaurus Rex, o Triceratops e o Velociraptor vagavam pelas florestas e planícies. Ao mesmo tempo, plantas com flores começaram a surgir, transformando os ecossistemas terrestres. No entanto, há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região do atual México. O impacto gerou uma explosão equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas, causando incêndios em massa, tsunamis e uma nuvem de poeira que bloqueou a luz solar por anos. Essa catástrofe levou à extinção dos dinossauros não aviários, bem como de 75% de todas as espécies. Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos começaram a ocupar os nichos deixados por eles. Cerca de 55 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros primatas, os ancestrais distantes dos humanos. Esses pequenos animais viviam em árvores e tinham membros adaptados para agarrar galhos. Por volta de 7 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos começaram a se diferenciar dos ancestrais dos chimpanzés. Cerca de 4,4 milhões de anos atrás, o Ardipithecus, um dos primeiros hominídeos, começou a caminhar ereto, enquanto ainda passava a maior parte do tempo nas árvores. Cerca de 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus apareceu, usando ferramentas e dominando o fogo. Essa espécie foi a primeira a se espalhar para fora da África, migrando para a Europa e Ásia. Finalmente, cerca de 300 mil anos atrás, surgiu o Homo sapiens, nossa espécie, com habilidades avançadas de comunicação e criatividade. Hoje, os humanos estão no topo da cadeia alimentar, moldando o planeta de maneiras sem precedentes. Apesar disso, continuamos conectados a essa longa história de evolução, que começou há bilhões de anos, com organismos unicelulares no fundo dos oceanos primordiais.